Falar, é para mim, pastor, é comigo. Amém? Uau! Sabe, queridos, nós precisamos de um despertar. Cada um de nós precisa entender a responsabilidade sua em relação ao reino de Deus, aos propósitos de Deus, aos caminhos que Deus tem para as nossas vidas. Põe um pouquinho só de mais agudo, tira um pouco desse grave da minha voz, por favor, para ficar melhor, senão ficar ecoando aqui. Então, nós temos que ouvir de Deus e entender o propósito que Deus tem para a nossa vida. Sabe, você já ouviu falar de chamado, de propósito? Sim ou não? Eu creio que sim. E você tem convicção do teu chamado, do teu propósito? Por que você está aqui nessa noite? Por que você entregou sua vida para Jesus? Por que você é uma pessoa que diz que crê em Jesus? Qual é o motivo da tua fé? Qual é o motivo de tudo isso que fazemos, né? Será que nós temos uma verdadeira compreensão disso? Muito se fala então sobre propósito, sobre chamado, mas pouco se sabe. Se nós começarmos aqui a perguntar qual é o teu chamado, qual é o teu propósito, o que você está aqui para fazer, querido, vai haver uma divergência de ideias, haverá pensamentos diferentes, e talvez alguns de nós vão falar assim, sabe, pastor, que eu não sei, eu não tenho nem noção do que é isso, aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, o que é, né? Quantas vezes então nos pegamos confusos em saber qual é o nosso chamado ou o nosso propósito, né? Se você tem uma ideia, porque a princípio alguns de nós, eu creio que a maioria, teve um encontro com Jesus em momentos que onde precisou de decisões, precisou, cara, eu estou no final da minha vida, minha casa está caindo, ou nós entendemos que estávamos vazios, sem valor, e de repente encontramos Jesus e isso trouxe razão à nossa vida. Talvez as coisas estavam tudo bem, mas você sentia esse vazio e por isso você se entregou, por isso você deixou o Espírito de Deus falar com você e te atrair para perto dele, né? Como a sarça pegou fogo e nos atraiu um dia, porque isso é muito real. O poder de Deus, a glória de Deus, a bondade de Deus atrai os seres humanos. Querendo ou não, todos nós sabemos que precisamos de Deus. E nos momentos mais difíceis, por mais pecador que o homem seja, por mais sem valor que ele pense sobre ele no último momento de sua vida, ele clama ao Deus, porque ele sabe que em Deus ele pode, ele espera, ele tem uma saída. É instinto até daqueles que dizem que não acreditam. Por quê, querido? Porque isso é a impressão digital de Deus em nossa vida. Beleza? Tudo bem, eu sei, isso é muito bom, é interessante saber isso. Que Deus é aquele que resolve os nossos problemas, que Deus é aquele que nos protege, que Deus é aquele que cuida da nossa vida, que Deus é aquele que cura o nosso coração, que sara as nossas feridas, que nos liberta das opressões malignas. Esse é o Deus que tem feito grandes milagres. Mas vai chegar o momento, ou se já chegou, que eu e você já fomos abençoados, já o nosso casamento está arrumado, estamos andando em equilíbrio, porque ouvimos a palavra e assim a seguimos, e por isso traz equilíbrio. Sabe, a nossa vida financeira, por mais que existem seus momentos altos e baixos, nós estamos estáveis, nós estamos caminhando, estamos se alimentando, estamos sendo vestidos por Deus. Em outras palavras, Deus tem feito milagres no nosso meio. Deus tem cuidado de cada um de nós. E se a nossa entrega, a nossa relação com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa devoção a Deus se resume somente em Deus, fazer o teu casamento feliz, tornar você uma pessoa liberta do pecado, fazer você ser curado de uma enfermidade, se for só isso, querido, é muito pouco. Não faz sentido. Não faz sentido. Um grande sacrifício, os atos que estão para acontecer, as profecias que vão acontecer, o céu que se abrirá e ele virá, o arrebatamento, a transformação da igreja, tudo o que nós temos não faz sentido se o motivo maior de tudo isso é para que você seja curado de uma enfermidade, é para que você tenha um casamento saudável, é para que você tenha uma proteção, para que você tenha alguns milagres acontecendo na sua vida. Deixa eu te falar, não é isso o propósito.
O tema do nosso sermão de hoje é os eleitos. Existe uma eleição, existe uma escolha, um propósito ao qual Deus chamou a mim e chamou a você. E muito se sabe, então, um pouco desses propósitos. Ter consciência disso nos leva a ter uma direção. Se você entender que o propósito de Deus não foi só transformar, fazer um milagre ou fazer algo de bom em tua vida, mas se você compreender que não é só isso e tem algo maior que isso, querido, você vai sair desse platô, você vai sair desse lugar, sabe, estagnado, parado, sem se mover, só esperando as coisas acontecer, e vai começar a entender quem você é no Senhor, para que Deus te chamou, para que Ele te levantou, por que Ele derramou o Espírito sobre você, por que Ele deu sabedoria para você, por que Ele te capacitou com os dons, por que Ele fez tanta coisa. Será que simplesmente é para voltar para si? Não, nós somos eleitos, amém? Nós precisamos parar. Nós precisamos parar de ser uma igreja onde o centro é o homem. Nós precisamos entender isso. Escute, nós temos que parar de se relacionar com Deus, aonde o centro desse relacionamento está voltado para mim, para você, como homem. Porque é importante nós entendermos que Deus faz tudo, que Deus nos ama, tudo isso. Porém, você não está aqui só para você receber algo de bom para você. Você não está aqui só para você ser abençoado. Você não está aqui para você ser curado de algo. Você está aqui para ser preparado, para ser treinado. Você está aqui porque você é um eleito. E ter essa consciência te faz entender que você precisa caminhar, te faz entender que você precisa sair de um lugar de estagnação, de só eu recebo, e eu começo a fazer aqui. Eu sou um instrumento de Deus nessa terra. Eu fui salvo, eu fui curado, eu fui limpo, eu fui cheio do Espírito de Deus, porém, não para eu ficar parado, não para eu só trazer benefícios para mim, porque agora eu sou eleito para um propósito, para um chamado. Então, quando eu e você entendemos que a nossa devoção a Deus não está voltada para nós como igreja, o homem no centro, nós começamos a entender funções, necessidades que eu e você precisamos operar, que eu e você precisamos trabalhar, que eu e você precisamos agir. E isso torna todo o processo diferente. Então você não está aí só para ser transformado. Você não está aí só para parar de pecar. Você não está aqui só para resolver o problema do teu casamento, o problema da tua família, o problema da tua vida financeira, da tua empresa. Você não está aqui só para isso. Na verdade, esse não deveria ser a sua preocupação. Isso deveria ser o teu descanso. O Senhor diz: descansa em mim e não se apoie em tua sabedoria, em teu próprio conhecimento. Para com isso. Se você quer entender resumidamente o que é um relacionamento fiel, ser convicto, ter uma fé convicta, forte, é descansar que Deus sabe de todas as coisas sobre a tua vida. É descansar que Deus fará todas as coisas que você necessita. Isso é ter uma fé convicta, madura, fiel. Então a gente agora para de olhar para esses rudimentos pequenos, que são fundamentais, sim, para o crescimento de um bebê na fé. Mas precisamos entender o chamado da eleição. Precisamos entender que você foi chamado para fazer a diferença. Existe um chamado de Deus para a sua vida, e que muitos de nós estamos enterrando esse chamado. Estamos deixando de lado. Por quê? Porque não temos consciência disso. Então, ter consciência de sermos eleitos no Senhor, ter consciência de que temos um propósito, um caminho, uma direção, nos leva a sair desse sentimento de que eu só quero. E começo agora a entrar num processo onde eu sou trabalhado, sou treinado, sou capacitado para levar aquilo, uma mensagem, aquilo que Ele colocou sobre nós. Posso ouvir um amém? Então, para entendermos essa eleição e tudo isso, nós precisamos ir para o início de tudo. Nós precisamos começar lá. Por que você foi criado?
Será que Deus te criou simplesmente para te colocar nesse mundo de sofrimento? Muitas pessoas perguntam: nossa, o que eu fiz na minha vida para sofrer tanto? Não é verdade? Quantas vezes em teus pensamentos, em alguns momentos, você permitiu sentimentos do tipo: nossa, por que tanto sofrimento, Deus? Como se Deus criasse tudo isso, toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa luta, toda essa angústia, e Ele fizesse disso tudo porque Ele fez filhos, e desses filhos que Ele ama, Ele quer que esses filhos sofram, para esses filhos aprenderem a viver, para esses filhos serem maduros, para esses filhos serem responsáveis. Não é isso. Primeiro vamos desmistificar isso em nossa mente. Deus não criou o mundo para ser um mundo de dor, de sofrimento, de angústia. Deus fez o mundo perfeito. Deus colocou o homem num lugar onde existia provisão diariamente. Então, em tudo o que Deus fez no homem, Ele separou o homem, fez um casal, e esse casal Ele fez imagem e semelhança, para que toda geração após esse casal fossem como eles. Imagem e semelhança de Deus, em outras palavras, um povo de Deus. Um povo ao qual Ele ama, um povo ao qual Ele cuida, ao qual Ele tem carinho, ao qual Ele se relaciona. Isso aqui é o princípio, isso aqui é a história, isso aqui é a realidade. É o porque eu e você fomos criados para ser amado por Jesus. Amém? Só que a gente também tem a mania de dizer que diante das dores, nós aprendemos nas últimas mensagens sobre as tempestades, que muitas vezes a tempestade nos faz sentir que Deus não ama a gente. Agora, é lógico, o homem caiu, o homem falhou, e consequências vieram. Ei, deixa eu te falar algo, você sabe que quando você erra, consequências vêm sobre a sua vida, sim ou não? E consequências afetam pessoas, sim ou não? Que você ama, sim ou não? Mas você queria que as consequências afetassem? Não. Então por que permitiu consequências virem? Sabe, nós entendemos muito bem isso, porque andamos nisso muitas vezes. Sabe, uma incógnita que eu tinha na minha cabeça, até meus 19 anos de idade, eu tinha um sentimento de que jamais abandonaria os meus filhos, jamais que eu casaria com alguém e abandonaria essa pessoa, meus filhos, a casa, nunca haveria separação. Por quê? Porque eu tinha uma concepção de separação. Eu sofri isso. Desde os meus 5 anos de idade, meus pais foram separados, e ali trouxe consequências para a minha vida, para a vida do meu pai, para a vida da minha mãe, dos meus irmãos, todo mundo é afetado. E eu não entendia na minha cabeça porque eles fizeram isso. Então eu, na minha autojustiça, gritava dentro do meu coração dizendo: olha, jamais vou fazer isso, jamais vou deixar que meus filhos passem por isso. E querido, só foi questão de tempo. Estava lá, sem direção de Deus, sem rumo. Em um certo momento eu pego e falho, me relaciono com uma pessoa, tenho um filho, não dá certo, entendo, aí eu começo agora a compreender: agora eu sei porque meu pai separou, porque é difícil, as coisas, a mulher fala demais, sei lá, alguma coisa desse tipo assim, tá? Sem ofensa às mulheres, por favor, que na verdade a gente sempre se defende, mas o problema é os dois. E aí eu me separei, aí aquele que defendia, que era contra a separação, agora está no mesmo estado. Então, querido, a gente sabe muito bem as consequências que tem, e também não importamos mais com isso. Nós queremos ser feliz. A gente quer andar na nossa felicidade, entender tudo isso. E por esse motivo, sabe, o homem caiu. Por esse sentimento de você ser o dono da razão e decidir a tua vida, a tua caminhada, de verdade, nós não se importamos com quem vai sofrer as consequências junto com a gente. Porque o que a gente quer é ser feliz. Isso aqui é mais ou menos, sabe o quê? É Adão e Eva comendo do fruto do pecado. Porque a proposta, sabe qual que era? Olha, coma e você será conhecedora como Deus. De novo, o homem no centro de todas as coisas. Sabe, eu sei que o Senhor nos fez inteligentes, nos fez seres racionais, que pensam, que são criativos, que têm ideias, mas o Senhor quer que toda a nossa vontade seja sujeita a Ele, seja submissa a Ele. E isso é uma liberdade, não é uma imposição, não é algo que você tem que fazer como escravo. Nós fazemos isso porque conhecemos esse amor e sabemos que esse Deus, que é amoroso, que é bondoso, toda a vontade dele em relação à minha vida, ela está disposta para me fazer feliz, para que eu sinta feliz, para que eu me sinta amado, para que eu me sinta querido.
E eu entendo isso, por isso eu me submeto à vontade dele. O homem, quando quer andar na sua própria vontade, sem destino, sem caminho, ele rejeita esse amor de Deus e ele quer fazer com que as coisas aconteçam. E deixa eu te falar, por mais que você consiga, por mais que você tente, você vai machucar pessoas, você vai se machucar, você vai falhar, porque você não sabe direcionar as coisas na sua vida. Faz sentido? Cara, eu fui longe, eu saí totalmente do texto. Minha garganta está até seca. Mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que todos que viessem depois fossem como imagem e semelhança de Deus. Deus também deu o livre-arbítrio, direito de escolha. E esse direito de escolha está aqui para nós hoje. Você pode hoje ouvir essa mensagem e continuar sentando nesse lugar e dizendo: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Mas também você pode ouvir hoje essa mensagem e entender o propósito do seu chamado e falar: Deus, envia-me a mim. E Deus, eu sou esse escolhido. Amém? Então, aquilo que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus se distorceu em seus próprios desejos. Então a gente precisa tomar cuidado, querido. E há uma cultura hoje dizendo que você deve fazer aquilo que você sente, aquilo que te faz feliz, aquilo que é melhor para você. E isso é engano, isso é mentira. Não vou entrar nisso. Então, passa-se os anos, Adão cresce, os filhos, vem outros filhos, vem a história, vem Noé, começa a vir Torre de Babel, começa a se formar os povos, e eles não se dobram a Deus. E até então, agora o povo está por si só na terra, sem direção. Alguns são tementes, outros não, porque a impressão de Deus, a digital dele está em nós, o DNA dele está em nós. Ele colocou sobre nós o seu Espírito. Por mais longe que o homem ande de Deus, ele sabe que ele precisa de Deus. Escuta isso. Passam-se os tempos, então, Deus levanta Abraão. Ele fala com Abraão e fala: Abraão, preciso de um povo. E você vai ser o propulsor disso. De você virão gerações. De você virá um povo. E aí Abraão aceita esse chamado, ele sai de si para si. Outro dia a gente fala sobre isso. Ele entende o propósito, ele começa a andar naquilo que ele foi criado. Ele gera seus filhos, gera Isaac. Isaac gera Jacó, e Jacó gera as 12 tribos. E as 12 tribos são o povo de Deus. Esse é o povo de Deus que está sendo formado, um povo exemplo. Esse povo exemplo agora está numa terra chamada Egito. Aí nesse Egito eles começam a crescer, ser numerosos, populosos, porque a bênção do Pai estava sobre eles. Mas o inimigo se levanta contra eles, escraviza esse povo, e eles ficam escravos por 450 anos. O povo escolhido de Deus. Então Deus faz um propósito: vou tirar vocês. Mas eu quero falar isso para vocês. Leia comigo aqui, Êxodo 19, verso 3. Logo Moisés subiu o monte, porque Moisés foi um dos libertadores desse povo. Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito? Presta atenção. Vocês viram o que fiz ao Egito? E o que ele fez ao Egito? Ele trouxe 10 pragas, castigando todos os deuses. Deus venceu tudo que era Deus no Egito, tudo que era poderoso no Egito, Deus destruiu. Para mostrar quem é o poderoso. Sabe, eu acredito que todos os pensamentos, sofisma, ideologias erradas que temos, o Senhor cada dia mostra e comprova por A mais B que nós estamos errados andando nelas, se não é andar na verdade da palavra. Toda vez que você traz um pensamento do mundo e vem para dentro da igreja, quer colocar isso, relativizar isso com Cristo, com as coisas e a lei de Cristo, você quebra a cara, querido. E Deus vai provando o amor dele. Isso aqui é amor. Não é dizer: ah, viu? Falei que eu estava certo. Deus não precisa fazer isso. Amém? Então vamos lá. E o Senhor chamou do monte: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito? E como eu transportei sobre as asas da águias e os trouxe para junto de mim? Agora
se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Você não está entendendo? Deus está falando assim, presta atenção. Se vocês guardarem a aliança, e nós vamos entender que em Cristo Jesus nós guardamos essa aliança, todos nós aqui, amém? Vocês serão o meu tesouro pessoal. Sabe, esse tesouro pessoal é cuidado simplesmente pelo dono dele. Ele continua dizendo, entre todas as nações. Então, meu amado, nós estamos numa terra onde existem nações, onde existem etnias, onde existem todos os tipos de povos, e nós temos que entender algo. Dentro desse ambiente, nós somos o tesouro de Deus entre todos. Por que eu preciso entender isso, pastor? Porque se você não entender isso, você não entende o teu chamado. Se você não entender o princípio, você não entende o porquê você está aqui. De novo, as pessoas estão aqui como pedintes, como mendigos. Ai, me dá, Deus, eu estou com fome, eu estou com sede, eu preciso de um namorado, eu preciso de um marido, eu preciso de dinheiro, eu preciso, sabe, mendigos. Quando éramos para ser eleitos. É muito diferente. Nós precisamos acordar. Escuta. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem as minhas alianças, vocês serão um tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Diga assim, reino de sacerdotes. Assim, I am sacerdote de Deus. O sacerdote eu não sei falar inglês, por isso que eu não mandei. Depois, semana que vem, quem sabe. Bom, sacerdotes, reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então ali, nesse momento, Deus estabelece o povo judeu para ser um povo exemplo, diferente de todas as nações. E querido, posso te falar uma coisa? Esse povo, ele entendia muito bem disso, até hoje sabe disso, que eles são o povo de Deus, o povo escolhido. Por direito, eles são filhos legítimos. Amém? Mas eu já vou arrumar isso aqui, porque não muda de nada da gente, tá? Mas eu só quero deixar isso claro, para você entender uma coisa. Que esse povo legítimo, por mais que ficou escravo, por mais que fez tudo, todas as vezes que eles se posicionaram em seu chamado, em seu propósito, eles venceram, eles derrubaram muralhas, o céu se abriu em favor deles. Faz sentido? Entender o teu chamado abre o céu sobre a tua vida. Entender o teu propósito te faz andar no sobrenatural, você faz com que Deus vá na frente. Tudo bem, mas isso era só um exemplo, isso era só um modelo para as nações. Um modelo para aquilo que Deus estava fazendo, porque até então, pela lei, nenhum conseguia ser justificado. Então a lei, ela não veio salvar, ela veio apontar erros, ela veio dizer, olha, está sofrendo por causa disso, o erro está aqui. Aí em Cristo Jesus se cumpre então a lei. Ele cumpre a lei, Ele perdoa os pecados e nos abençoa. Agora, em Cristo Jesus, eu e você e os judeus somos filhos, nação santa, sacerdócios do Senhor. Olha só o que está em Hebreus 4, diz assim, verso 14: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus. Uau! Imagina isso, um pouquinho só. Jesus entrando no céu, coroado de glória, mas não só como filho, mas como um sumo sacerdote, dizendo assim, ó, eu venci por eles, Pai. Eu venci por eles, eu venci por você, por cada um. Aqui, sumo sacerdote que adentrou os céus,
Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Ei, você precisa entender, você professa uma fé. Você professa o que você crê, você está dizendo, eu creio em Jesus. E se você crê em Jesus, você precisa entender que Ele entrou aos céus e te tornou filho, legítimo. Olha aqui, escuta. Apeguemos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Nós não temos, porque naquela época, no Antigo Testamento, os sumos sacerdotes, eles eram limitados aos sacrifícios. E a sua apresentação, a sua justificativa diante de Deus era muito pequena, era fraca. Mas agora, Jesus Cristo como Cordeiro, imaculado, santo, Ele chega diante de Deus e o sacrifício é perfeito, é eterno, está consumado, é para sempre. Toda escrita de dívida foi apagada. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Entende isso? Eu preciso entender isso, porque eu tenho que parar de andar em condenação. Se você tem um chamado para ser diferente, por que tem andado em condenação? Por que tem andado em culpa? Claro que eu sei por quê. Porque você errou, porque você falhou, porque você tropeçou. E de verdade, querido, sabe por que você está tropeçando? Porque você não entendeu ainda o propósito. Porque você ainda está aqui como um mendigo. Um mendigo sempre tem necessidade. Um eleito não. Ele começa a operar naquilo que ele foi chamado. Está entendendo? Escuta isso. A Bíblia fala que existe a lei do Espírito da vida, que venceu, que cancelou, que está sobre a lei do Espírito do pecado e da morte. Então, querido, existe uma autoridade. Quando nós falamos de uma lei, é algo que está estabelecido, do Espírito da vida sobre você, que te libertou, que te tirou, que quebrou as algemas da lei do pecado, porque a lei do pecado veio de Adão e Eva, veio trazendo condenação. A lei da morte veio depois que Adão e Eva pecou, trazendo condenação e morte, separação de Deus. Mas a lei do nosso sacerdote Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida, nos libertou da lei do pecado e da morte. Entender isso, querido, é começar a olhar para a tua vida e falar assim, não faz mais sentido o pecado na minha vida. Ele não tem mais poder sobre mim. Ele não me controla mais. Por quê? Porque isso faz parte do meu chamado, faz parte do meu propósito. Sabe, a morte não tem mais poder sobre a minha vida. Isso é fato, querido, isso é realidade. Pastor, por que as pessoas pecam? Porque elas querem. Por que as pessoas morrem? Porque elas querem também. Não, pastor, querido, deixa eu te falar. Porque não quer acreditar no que Deus está dizendo. O poder da vida está sobre nós. E isso faz uma cara de ué. Faz uma cara de eu não estou entendendo nada. Mas, querido, isso faz parte da sua eleição. Isso muda tudo. Você para de andar como um mendigo pedinte. E você começa agora a andar como uma realeza. Você já chegou em lugar chique? Não sei o que é chique para você, eu não sei. Mas às vezes você chega num lugar chique e você se sente ofendido, né? Parece que as pessoas estão te olhando. Se você tem esse sentimento, querido, você tem uma mentalidade de pobre. Não é que pobre é uma pessoa ruim, querido. Eu estou falando de uma pessoa que não tem uma perspectiva de quem é. Sabe, você precisa se comportar como um filho real. Quem é que está chegando aqui? Quando você entra num lugar, quem é que está chegando naquele lugar? Sabe, se você fosse o filho do presidente do Brasil, acho que você não ia ficar tão feliz não, mas dos Estados Unidos, uma das maiores potências hoje, eu tenho certeza que você não entraria nessa igreja da mesma forma que você entrou hoje. Pelo menos você entraria assim, em humildade, né?
mas você não entraria como um derrotado. Você não entraria como uma pessoa cheia de problema. Você não entraria com os pensamentos distraídos, um monte de bobeira da vida. Você entraria entendendo quem você é. Por isso nós precisamos, como igreja, entender a eleição para sabermos o que somos. Sei lá. Nós não abrimos esse lugar para te ensinar a ser um mendigo. Vem, hoje é a festa, hoje é a campanha do quebras de porta. É campanha, não sei. Eu não tenho nada contra quem faz, querida. Mas eu tenho uma coisa que eu preciso te falar. O poder de Deus está sobre mim para curar os enfermos, libertar os cativos, resolver qualquer situação que me apareça aí de dificuldade na vida. O Espírito de sabedoria está sobre a minha vida, está sobre a tua. Esse mesmo poder que atua em mim, atua em você. Não dá para me comportar como uma pessoa, sabe, sem nada disso. Não faz sentido. Sabe, Jesus ele nos convidou, tanto judeus como gentios, para fazer parte do seu sacerdócio real. Aqui nós entendemos o nosso chamado, um propósito universal, amado. Todos nós temos um chamado universal. Eu e você somos sacerdotes do reino de Deus. Eu e você somos eleitos. Então, qual é o ramo de atuação? Não importa. O que importa é que o mesmo poder, a mesma glória que está sobre mim, e o mesmo chamado que está sobre mim, está sobre todos aqui. O mesmo chamado que estava sobre o apóstolo Paulo, sobre Pedro, sobre João, sobre todos os apóstolos, está sobre todos aqui. Porque é o Espírito de Deus que está sobre nós, o Espírito criador de todas as coisas. É Ele que habita em mim, é Ele que habita em você. Entender isso muda as coisas, amado. Eleitos para o quê, pastor? Então, fala. Então, entendemos isso, nos dá uma direção, nos dá um caminho. Ei, eu não estou aqui só para receber algo. Eu estou aqui para ser tratado, ser treinado, ser empoderado e ser lançado aí fora. Eu preciso que você entenda isso. Ok? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira Pedro 2:9. Olha o que o texto está dizendo. Abra os seus ouvidos. Escute isso assim, ó. Isso aqui é sobre a minha pessoa. É sobre o que eu sou, é sobre o meu chamado. Escuta. Vocês, porém, são, não é serão. Vamos deixar claro, são, é atual, é hoje, é agora, é o que você é, geração eleita, os eleitos, é isso que vocês são. Que mais? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É isso que eu e você somos. Isso não pode soar assim, isso não muda nada na minha vida. Não, isso tem que gerar algo. Você tem que pelo menos produzir um uau. É isso que eu sou. Cara, isso sou eu. Sacerdócio real, geração eleita, nação santa, separada. Ei, querido, você é separado. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, Deus ele não deixou de lado de entender quem você era. Ele sabe quem você era. Mas Ele sabe o poder dEle que te transformou, amado. No verso 10, põe para mim. Antes vocês nem sequer eram povo. Essa era a nossa realidade. Mas agora são povo de Deus. Você precisa entender isso.
O chamado na tua vida é para você cumprir, para você andar nele, você tem que entender que você é povo de Deus. E isso não desliga como um interruptor. Não sou mais de Deus? Sou de Deus? Não sou mais de Deus? Sou de Deus? Não funciona assim. Uma vez de Deus, querido, não vou falar sempre, mas está quase lá. A não ser que você negue isso. Por isso que eu não falo sempre. Porque você pode dizer, não, não quero isso, não quero mais ser de Jesus. Você pode. Lembra, Deus te deu o livre-arbítrio. Mas é insanidade isso, né? Bom, então, para quem que Pedro estava falando? Pedro estava dirigindo isso para a sua igreja. A igreja que estava na província de Roma. Pontos, Galácia, Bitina. Todos os gentios ali. Ele estava pregando, falando, cara, por quê? Porque eles não estavam se sentindo dessa forma. Eles estavam dentro de uma cultura totalmente caída. Totalmente em condenação. E se misturando. E vivendo da maneira que as pessoas estavam falando. Ele chama a atenção deles e fala assim, ei, vocês não estão sabendo de que espírito vocês são? Ei, você não está sabendo o poder que está sobre você? O sacerdócio real? A nação santa? Um povo que foi chamado para anunciar? Vocês precisam despertar. Sabe, querido, a gente tem que parar de falar que a igreja é o lugar aqui para trazer as pessoas para conhecer Jesus. Não, as pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida. E sabe como elas vão conhecer Jesus através da vida? Através de sinais, poderes, maravilhas. Agora, nós precisamos entender o porquê que nós somos injetados nisso. Porque um sacerdote, ele só poderia ser sacerdote se ele nascesse da linhagem de sacerdotes. Havia essa necessidade. Então não era todo o povo judeu, que por mais que era escolhido, mas que operava no sacerdócio, que trabalhava nessa questão, em manifestar-se a Deus, era uma tribo. Um povo específico. Então João, capítulo 3, Jesus, em uma conversa com Nicodemos, começa a mostrar esse caminho. Ele diz assim, em resposta, João 3:3, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então há um novo nascimento. Agora olha o que está escrito em João capítulo 1 verso 12. Diz assim, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que é nascido, aplauda Jesus bem forte aí. Aquele que é filho de Deus, aplauda. Ei, percebe isso? Muda tudo, você ter consciência disso. Você não vai mais andar como qualquer um lá fora. Você não pode andar como qualquer um. Você é a nação santa. Você é filho de Deus. Só que muitos crentes estão na igreja e ouviram isso, ouvem isso, e eles sabem qual é a resposta? O que me adianta ser filho de Deus? Nada muda na minha vida. É porque ele não está entendendo. Ele não está entendendo a sua eleição. Escute. Então, para que somos tudo isso? Vamos lá. Vamos ler de novo, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo excluído de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entender a nossa eleição nos faz andar nela. Então, eleitos para quê? Para sermos sacerdotes. Sabe qual que é a função do sacerdote? O papel de um sacerdote era permanecer em contato com Deus. Então, uma primeira coisa do teu chamado como sacerdote, você precisa se relacionar constantemente com Deus. O sacerdote tem essa função.
além disso, ele ajuda as pessoas a se tornarem também filhos de Deus. Ou, no caso, na época, a se purificarem. Então, nossa função sacerdotal, andar como um chamado, você não pode mais andar como um qualquer um na rua, você tem que entender que você é um sacerdote. Você se imaginou como um sacerdote? Cara, você faz amizades para ganhar as vidas para Jesus. Você conversa com alguém num ponto de ônibus, você trata bem alguém, você começa a demonstrar situações, através das suas ações, você tem a intenção, cara, eu sou um sacerdote, e a minha intenção aqui é ganhar essa vida e transformar essa vida, eu preciso manifestar isso aqui. Faz sentido? Então, não dá para você ser igual ao mundo. Sabe, a gente quer ser igual ao mundo, sabe, só para nos defender. A gente se torna igual. A gente começa a falar sobre injustiça, justiça. Ei, meu amado, você é diferente. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é sacerdote. Olha aqui. Então, um sacerdote, sabe o que ele sabe? Ele sabe o que é misericórdia, querido. Sabe o que é isso? Misericórdia é o castigo não imputado. Sabe, como sacerdote, você deseja que as pessoas também sofram o que elas fazem? Geralmente a gente anda nisso, é só pisar no teu pé, é só bater de frente com você, é só te maltratar que você já te mostra que você não sabe o que é misericórdia. Não é verdade? Como sacerdotes, os chamados nossos, é ser misericordiosos. Porque a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mas você diz assim: não, mas ninguém tem misericórdia de mim, pastor. Jesus te condenou, querido? Hein? Ou você se acha santo o suficiente e não precisa mais de Jesus? Você percebe? Então, quando você achar que ninguém tem misericórdia de você, você fala assim: o autor da vida, aquele que não tinha pecado, não tinha problema nenhum, esse me amou de tal maneira que teve misericórdia de mim, perdoando todos os meus pecados. Nunca mais fale que ninguém tem a misericórdia de você, sacerdote. O nosso rei Jesus é rico em misericórdia. Um sacerdote, ele sabe o quê? Ele sabe o que é o amor, querido. Aí você vai dizer: ai, pastor, amor é comigo mesmo. Mas é o amor do meu jeito. De novo, nós não andamos mais do nosso jeito. Sabe, interessante que quando nós falamos de amor, a gente só tem essa questão de expressar esse amor, né? Tipo, dando presente, falando coisas bonitas. Mas o amor, ele é aquele que não procura os seus interesses. Uau! Amor é o que não procura os seus interesses. Então, me fala um motivo por que você ficou bravo com alguém. Não os seus interesses? Hein? E aí você fala que ama? Sabe, Paulo, no Coríntios 12, ele começa a trazer um monte de dons. E fala da qualidade, da perfeição. Ele fala: busque os melhores dons. Sabe que realmente pessoas andam em dons. Deus tem dons para muita gente, amém? Mas no final do Coríntios 12, ele fala: olha, tudo isso aqui é bom, mas eu vou te mostrar algo que é superior a tudo isso. E aí começa 1 Coríntios 13, dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, ainda que, querido, sem amor, de nada tudo isso que eu tenho de talento serve. Sabe quando você briga, quando você não anda no seu sacerdote, você não anda no teu chamado, você diz assim, ó: não, mas eu faço de tudo, eu dou o meu melhor, eu dou o meu dom para ele, eu dou o meu melhor, mas não ama, não adianta nada, de nada serve. Faz sentido? Então, um sacerdote, um eleito, sabe o que é amor. Um amor que não procura os seus próprios interesses. Ele não julga as pessoas pelas suas falhas. Percebe? Nós ensinamos aqui na escola Atos que para você ajudar pessoas, você precisa entender o seguinte: há um rio na vida das pessoas. A nossa vida é como um rio. E muitos de nós estamos ajudando. Pastor, eu estou ajudando, eu falei isso, eu apontei os erros, os defeitos, tudo que eles estão fazendo de errado. Querido, isso não é ajudar.
é só ter razão, é o seu interesse, próprio interesse. Eu só quero ter razão, só quero mostrar que você está errado. Isso não é ajuda de sacerdote, de filhos de Deus. É como um rio, e esse rio tem duas margens. Uma margem chama confronto e a outra chama conforto. Faz sentido? Então, eu preciso mostrar seu erro, eu preciso mostrar a sua falha. Mas se eu só mostrar seu erro e sua falha, é um interesse próprio, eu não estou te ajudando em nada. Eu tenho que te trazer soluções, eu tenho que te mostrar caminhos, eu tenho que te dar um braço para te ajudar, eu tenho que te mostrar o outro lado, trazer o conforto. Percebe? Então olha, querido, você está com esse problema, mas vamos fazer isso, vamos tentar por aqui, vamos caminhar nesse lugar. Então aqui é uma igreja que é uma igreja de sacerdote. Não uma igreja que fala assim, olha o diabo aí usando tua boca, o que isso muda? Hã? Faz sentido ou não? Vamos lá. O sacerdote, ele não olha para o diamante bruto, mas sim para o lapidado. E querido, isso é muito de Deus, cara. Você precisa entender isso. Você não vai conseguir morrer por ninguém olhando pela realidade que são as pessoas. Sabe, se na cruz ou em toda a sua jornada de Jesus, em toda a jornada de Jesus, se ele olhasse para as pessoas que estavam humilhando ele, se ele olhasse para as pessoas que estavam cuspindo, maltratando, destratando, nem valorizando ele dificilmente ele se entregaria. E de verdade, como é difícil você olhar para as pessoas e fazer algo quando aquela pessoa está te maltratando, quando aquela pessoa não faz nada. Sabe por quê? Porque você olha para o que é bruto. Eu tenho certeza que há 22 anos atrás, ou 21 anos atrás, se você me encontrasse na rua e eu falasse alguma coisa para você, você ia dar a sua carteira, teu celular, R$5 para eu fumar uma pedra, sei lá, alguma coisa desse tipo. E sabe o que você ia fazer? Ia sair falando de mim assim, olha aquele nóia lá, outro nóia, que não sei o quê. Mas um sacerdote, ele olha para um nóia e ele vê um apóstolo há 20 anos na frente. Você está entendendo? Um sacerdote, ele olha para um casamento que está em ruínas e fala assim, cara, isso aqui pode ser um grande ministro de casais. Vou usar da minha dor para uma grande vitória. Um sacerdote, ele não vê o bruto. Ele vê o quanto você é lapidado. Jesus, ele morreu por nós antes mesmo da gente querê-lo. Está entendendo que é um sacerdote? Você precisa parar e andar no teu chamado. Toda vez que você faz o contrário, isso você está saindo fora do propósito. Amém? E a última do sacerdote é que ele tem um coração segundo o coração de Deus. Porque é um coração maduro. Ele entende tudo isso, não como, só eu, tudo eu. Ele entende, cara, isso aqui me torna aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Amém? Outra coisa que ele fala aqui, que nós somos geração santa, um povo eleito, sacerdócio real. E a ideia do real fala da eleição de governo, querido. Existe uma autoridade sobre a tua vida. Existe um governo sobre você. Sabe, você não tem noção do poder que está sobre você, da glória que está sobre você. Não tem. Porque se você tivesse, querido, nessa hora, você estaria pulando 2 metros de altura, entendendo o que Deus está falando com você. O sacerdócio real, ele tem autoridade. Sabe, querido, você tem autoridade sobre a enfermidade. Deus colocou sobre você autoridade sobre os demônios. Deus colocou sobre você autoridade sobre céus e terra. Quando os homens entendiam isso, os homens falavam, para a chuva, e a chuva parava. Os homens falavam, ei, que o sol fique paralisado, e o sol paralisava. Os homens davam ordem às enfermidades, e elas desapareciam. O nível de autoridade que está sobre o sacerdote, querido, a única coisa que você precisa para fazer isso, é andar nisso, é atuar nisso, é abrir tua boca. É crer, é se enxergar, é ter a imaginação no sobrenatural.
Mas o inimigo, sabendo disso, ele conduz a tua mente, ele limita a tua mente, ele coloca um monte de ocupação na tua mente, um monte de distração na tua mente, para que você nunca se imagine andando no poder de Deus. Para que você seja realmente esse pendente, esse mendigo. E Deus não quer isso do seu povo. É sério. Sobre a tua vida, sobre a tua boca, tem autoridade para o câncer desaparecer de muitas vidas. Sobre a tua vida, sobre a tua boca, tem autoridade para que potestades, demônios, espíritos que têm aprisionado famílias, jovens nas drogas, saiam, vão embora. Sobre a autoridade de Cristo que está sobre você, o Evangelho, o poder do Evangelho vai ser anunciado para as vidas, e elas gritarão: me ajuda, eu quero esse Jesus. Mas a gente usa nada disso. A gente está como um mendigo aqui. Sabe, não é possível que dentro de você, o Espírito, o Deus vivo está habitando, e você não consegue ver situações aí fora, de dificuldade, de impossibilidades, sabe, e nada dentro de você fala assim: cara, dentro de mim tem algo que eu posso resolver isso, eu sei, eu creio nisso. Cara, quando eu conheci Jesus, quando Jesus revelou essa verdade para mim, quando eu entendi que eu era esse sacerdote, que o poder de Deus estava sobre mim, eu andava procurando aonde eu podia usar esse poder, eu ando até hoje procurando aonde eu posso usar esse poder. Sabe, a gente está preocupado muito com a nossa vida, é muito eu. Eu preciso me dar bem hoje aqui nesse lugar. Eu preciso, ao ponto da até a unção ser vendida. Ao ponto de você virar assim: não, eu quero isso aí porque eu preciso ganhar dinheiro das pessoas. Falaram isso para Pedro. O cara chegou e falou: me dá esse dom aí, eu pago quanto for preciso. Eu quero também expulsar os demônios, quero mandar nos demônios. Ele falou: não é assim não, se arrepende do seu coração, querido. Ei, você não tem noção do poder que está sobre você. Sabe, demônios não é mais para estar na tua presença. Enfermidades não é mais para estar na tua presença. Mas pastor, eu já tentei. Pastor, ei querido, é progressivo. Porque você está saindo de um estado que você precisa entender e compreender. Então você começa a declarar, agora você fica lá quieto, você fica lá paralisado, você não faz nada, inerte. Nada acontece. Você não tem coragem nem de levantar a voz e dizer assim: cala-te, demônio, sai da minha casa, sai da minha família. Você fica preso. Por quê? Porque o inimigo entendeu como condicionar você. Não acredita nisso tudo não, isso é loucura, não dá certo. Ei, Deus quer que você ressuscite mortos. Quantos aqui desejaram um dia ressuscitar mortos? Levanta a mão. Desejaram. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, a palavra de Deus diz que o preguiçoso muito deseja, mas nada acontece. Como assim, pastor? Você só desejou, você não foi lá no cemitério. Quantos foram no velório para levantar um morto? Quantos foram visitar um hospital para levantar um morto? Não, pastor, querido, você não está andando no teu chamado. Eu já disse isso. Que teus ouvidos sejam abertos agora em nome de Jesus. Para quando você ouvir alguém falar assim: eu estou com uma dor aqui, você vai ser incomodado. Você vai ouvir assim o Espírito Santo falou: vamos lá, é hora do teu chamado, é hora de você operar o seu sacerdócio. Eu vou contar um testemunho de um homem aqui. Tem uma pessoa que um dia me conheceu e a gente começou a fazer alguns negócios. E ele começou a olhar para mim, e ele me via como pastor, mas não acreditava muito que eu era um pastor. Na verdade, não tinha muita noção disso. E essa pessoa começou a acompanhar eu, de vez em quando vinha aqui, batia um papo, e a gente tinha uns negócios em comum.
E eu comecei a falar das coisas que Deus faz na nossa vida. Porque um sacerdote, ele foi chamado para anunciar algo. E anunciar é uma unção profética, querido. E essa pessoa estava comigo e eu falava assim, olha, Deus fez isso. E ele, E um dia ele falou assim para mim, mas como é que você ouve Deus falar? Eu falei, cara, é muito simples. Aí ele pegou e falou assim, ficou assim, né? Esse cara é louco, né? Eu falei, me dá sua mão. Aí ele deu a mão. Aí eu falei, fala assim, Jesus, o Senhor está aqui. E essa pessoa falou, Jesus, o Senhor está aqui. Aí de que ela falou com os olhos, ela fez assim. Eu falei, o que foi? Eu ouvi um sim, mas eu acho que é da minha cabeça. Eu falei, então vamos fazer o contrário. Aí a pessoa fez e tenta dizer não. Se é da sua cabeça, você controla. Não é verdade? Aí ela, não consigo. Como assim? Não, ele está aqui. Aí eu falei, não, vamos mais um pouquinho para ver se isso é verdade. Aí eu peguei na mão dela de novo e falei assim, pergunta o que ele pensa de você. Nós sentados ali. Aí, quando ele pergunta para Jesus, Jesus falou assim, não lembro se é meu filho amado ou eu te amo, alguma coisa assim. Essa pessoa levanta e começa a chorar. Meu Deus, o que é isso? E foi embora para a casa dela, impactada. Outro dia essa pessoa voltou aqui, a gente batendo um papo. E ela falou, estou com muita dor no meu braço. Nossa, dói demais meu ombro, meu cotovelo, alguma coisa assim. Eu falei, peraí, em nome de Jesus. Dor desaparece. Querido, eu já orei por muitas dores. Muitas das dores, mais de 100 vezes, mais de 200 vezes. Eu vou falar para você, eu acho que eu estou no meio a meio. Das 200, 100 foi curado e 100 não. Mas eu não paro não, porque eu sei da autoridade que está sobre mim. E naquele dia eu falei para ele, esse é meu sacerdócio, esse é o que eu fui chamado, esse é o meu propósito, o seu propósito, o teu chamado. Anunciar o reino de Deus, pregar o evangelho, manifestar o poder de Deus. Aí eu orei e falei, seja curado agora em nome de Jesus, vê aí a dor. Ele, não acredito. Cara, não tem mais dor. Passou mais um tempinho, sabe o que essa pessoa fez? Falou assim, pastor, eu quero me batizar, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. É o nosso irmão Moura, está aqui com a gente ali, ó. Levanta aí, Moura. Não é assim, Moura? Ei, o que eu fiz? Mas eu falei de todas as escrituras sagradas. Hein? Eu relatei os 12 apóstolos. Não, cara. Eu só manifestei o meu sacerdócio. A eleição que eu tenho em Cristo Jesus. Você foi eleito, amado. Você precisa entender que isso não é algo particular de um pastor, mas é para a igreja, é para os filhos. Há um poder de Deus sobre a tua vida, há uma autoridade de Deus sobre você. Se você entendesse o poder da oração, sabe o quanto a sua oração é poderosa, você não pararia de orar, você não pararia de declarar o contrário das coisas que vêm adversas na vida. Então Deus quer que levante-se esses sacerdotes. Deus quer que se levante esse povo que foi chamado para ser espalhado por toda a terra, para que as nações vejam o Deus que você serve, quem você é no reino. Se você entende o teu chamado, amado, se você entende essa eleição, se você compreende isso, você não vai conseguir andar fora disso. Fique de pé, querido. Feche seus olhos.